Boa noite, estamos mais um dia fazendo a live, de madrugada, mais uma vez, lendo a palavra de Deus, orando, buscando. Meu nome é Elias Ramos, para quem está entrando a primeira vez no canal. Estamos aqui para falar de Deus, para o seu coração, pedindo a Deus que abençoe seu coração. Deixa eu desligar aqui um negócio, que fica melhor. Pedindo a Deus que abençoe seu coração, a sua família, você que é pai, você que é mãe, você que é avó, avô, todos vocês. Que Deus vos abençoe. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui, que acho que você em cima da coisa. Ainda estou aprendendo a lidar com isso. Então, Deus abençoe a todos. Nessa madrugada, que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração, visitar cada casa, cada lar, cada família. Você que é católico, você que é espírita, você que é evangélico, você que é budista, não importa a religião. Deus possa abençoar a cada um. A família no modo geral, que a nossa luta não é com a carne nem com o sangue, é contra as potestades diabólicas do ar, nos lugares celestiais. Eu vou ler aqui em Efésios 6, a partir do versículo, estou falando alto porque eu tenho mania de falar baixo. Efésios 6, a partir do versículo 10, que nos fala assim: quanto aos mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Depois de ser vencido, tudo permanecei inabalável. Estais, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada o abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Mistério do Evangelho. Paulo aqui estava nas cartas de Éfeso, provavelmente já preso em Roma. Ele passou 2 anos em cárcere privado, na sua casa que ele tinha alugado em Roma. Foi deixado ele deixado ele ser visitado pelos crentes, parentes, quem dava assistência a ele, e ali ele pregou durante 2 anos o Evangelho em Roma. Aqui nas cartas de Éfeso, nos fala: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Armadura de Deus, E nós estamos tomando essa armadura para combater as hostes malignas. E não é com sangue, nem com a carne que nós devemos combater. Lógico que a nossa carne, nosso sangue, ele fala muito alto dentro de nós.
nossas corrupçências, nossos desejos, fala muito alto. Mas essas entidades, esses dominadores, essas potestades tenebrosas do mundo, essas forças do mal em regiões celestiais, ela usa exclusivamente o nosso desejo, a nossa corrupçência. Quando nós se revestimos no novo homem, como somos batizados pelo Espírito Santo, somos revestidos da armadura de Deus, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a fé que apaga os dados inflamados do maligno. Porque é impossível aquele que se aproxima de Deus não ter fé. Porque a fé agrada a Deus, apaga os dados inflamados do maligno. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou e vem buscar a nós, a sua igreja, e temos uma herança no céu, um novo corpo espiritual, se cremos que vamos reinar com Jesus, não só nesse mundo, mas no mundo vindouro, que esse mundo está destinado ao fogo, à destruição, e todas as coisas, segundo o Apocalipse, segundo as cartas paulinas, serão desfeitas na vindoura de Jesus, e as nações serão subjugadas e estarão debaixo da potente mão do Senhor durante 1000 anos, até vir um juízo final, que ainda não será o fim, até vir um juízo final, onde será dado novos céus e nova terra, e todas as obras daqui serão desfeitas, porque os homens terão novos corpos. Homens que eu falo, homem e mulher, tá? Novos corpos espirituais. Aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição para a vida eterna, porque fizeram bem, creram no Evangelho. Aqueles que não foram anunciados no Evangelho, mas pela sua consciência interna fizeram bem, não fizeram mal ao próximo, também serão salvos. Porque é impossível Deus ser injusto. Deus não é injusto. Mas também tem a segunda ressurreição. Fala daqueles que não fizeram a vontade de Deus. Esses também terão uma vida eterna, mas no lago de fogo. Porque foi destinado ao homem uma vida eterna. Tanto nos beneplácitos de Deus, do céu, como um anjo caído, um diabo e seus anjos no lago de fogo. A imortalidade do homem é certa. Esse é um mistério que falado na palavra de Deus. Ou você ressurgir dos mortos, que a gente quando dorme, morre e dorme. Ressurgir para a vida eterna com Cristo ou com aquele que é opositor. E o opositor é lago de fogo. Falando isso, estou falando, não é para botar medo, mas ter a certeza que você fizer o bem e crer no Senhor Jesus, porque aqueles que vão ser julgados sem lei, serão julgados sem lei. Aqueles que foram julgados pela lei, serão julgados pela lei. Porque aqueles que não conheceram o Senhor Jesus, nunca ouviram falar do Senhor Jesus, serão julgados pela sua consciência. Mas nós que ouvimos falar do Senhor Jesus, tivemos a oportunidade de aceitá-lo como Senhor da nossa vida, para Ele nos transformar, seremos julgados pela nossa fé, em nome do Senhor Jesus, por aquele que vive e reina. Porque se cremos que Ele morreu e ressuscitou, nenhuma condenação há para aqueles que creem no Senhor Jesus. A palavra nos fala que a gente saímos da condenação para a vida eterna com o Senhor Jesus. Porque cremos, sabemos que somos pecadores, sabemos que pecamos toda hora, todo instante, pedimos perdão a Deus, perdão ao irmão, à irmã, e pedimos
e não vivemos no pecado, porque é impossível que aqueles que foram iluminados pela palavra de Deus continue pecando os mesmos pecados, volte às mesmas corrupçências, às mesmas prostituição. Quem roubava não rouba mais, você lembra o vídeo anterior? Quem mentia não mente mais, porque não somos nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Não podemos mais ficar dormindo na fé. Temos que se apoderar da armadura de Deus. Aqui em Éfeso 6:10 fala da armadura de Deus. Temos que se apoderar dela. Porque Deus está às portas, Jesus está às portas. Temos que crer nisso. Há muita falácia nas igrejas, há muito disse-me-disse, costumes de não usar aquilo, não botar aquilo, ou então usar aquilo. Nada disso leva aos céus. Tudo falácia, tudo fora do Evangelho. A única coisa que devemos crer no Senhor Jesus, sermos batizados em nome do Senhor Jesus. Não, se você não for batizado, você, para ser membro, tem que ser batizado. Isso é mentira. Você pode ser batizado e não ser membro de uma igreja nenhuma, desde o momento que você crê. Mas é bom você estar em uma igreja, porque as brasas juntas, elas se aquecem. Como agora, estou falando contigo, estou levando as palavras de Deus, eu estou numa igreja. Eu vivo há 61 anos da minha vida em igrejas. Já tive em umas, já tive em outras. Minha primeira igreja, eu fiquei 22 anos, que foi a presbiteriana. Minha mãe foi fundadora da presbiteriana do Monte Sinai, uma das fundadoras, né? Depois eu passei para metodista, wesleyana, assembleia. É assim que Deus foi me levando. E hoje eu estou em outra. Aí o que acontece? Não busque confusão com ninguém. Se por acaso você está em um lugar onde você vê que aquele lugar não está praticando a palavra de Deus como deve ser praticada, busque outra igreja. Se o pastor, de onde você estiver, ele quer mundismo, quer festa, quer vaidade, reuniões vãs, sem falar do Evangelho, sem praticar exegesivamente o que está na palavra de Deus, contexto e contexto, e você sentisse que aquilo ali não é de Deus, ou que eles estão em um evangelho muito superficial, busque outra igreja, pede orientação a Deus. Não vai recriminar o seu pastor, não, você está debaixo da autoridade dele. Pede permissão e parte para outra. Deus vai demonstrar o caminho, a igreja certa de você estar. Eu tenho 61 anos de igreja. E nunca falei mal de igreja nenhuma. Cada uma tem lá suas dificuldades. Cada uma tem a sua expressão. Deus está me tocando para falar isso. Tem muita gente que sai de uma igreja, fala mal do pastor, ou vê um irmão fazendo coisa errada. Quando o irmão faz coisa errada, chama a atenção dele por amor. Mostra a palavra dele. Se ele não quiser se converter, amém. Ele fez sua parte. Agora, quando é o pastor, você simplesmente é membro, e a igreja às vezes até sabe, então saia dali. Aquela casa ali, aquela igreja não vai te levar ao céu. Você tem que estar debaixo da proteção espiritual de um pastor que seja digno, que seja direcionado por ti. Deus tem me mostrado em dons de visão muitas coisas. Nem tudo que eu vejo em dom de visão eu posso falar.
outras vezes eu falo. Outras vezes não é dom de visão, é entendimento. Eu estava numa igreja, que eu não vou falar o nome, que tinha um pastor que gostava de cantar um hino de uma irmã aí no mundo musical evangélico aí, gospel, que fala muito assim, que o hino é lindo, muito lindo, mas é uma blasfêmia de tamanha que eu quero levar a tua glória sobre um ombro. Aí eu falei a ele assim, pastor, a glória de Deus não se leva com o ombro igual um ídolo. Você bota no ídolo no ombro e se leva. Aí ele falou, não, é um negócio da arca, antigamente estava falando, mas a arca, a glória de Deus não estava na arca. Ela descia lá na tenda da congregação com Moisés e enchia a tenda. A arca era só o instrumento do testemunho, os 10 mandamentos, a vara de Arão, o maná, os 2 anjos da preposição ali em cima da tampa da arca. Deus falava com Moisés ali. Mas não era a glória de Deus. A glória de Deus enchia a tenda da congregação. E quando enchia, a nuvem descia e enchia o lugar onde ninguém podia entrar. Só Moisés, na época. Eu falei isso e ele concordou. No dia seguinte continuou cantando. Oh, glória! Ele continuou cantando. Aí tudo bem. Tinha outras coisas que eu tinha visto também em visão, eu fiquei na minha. Não adiantava, porque o membro não pode se amar a atenção do pastor. Eu simplesmente saí e fui para outro. Ele lá, foi indo, fechou a igreja. Não sei se foi por isso. Tinha muitas lutas. E talvez por falta de visão espiritual, fechou a igreja. E assim tem muitas igrejas aí. Tem muitos pastores aí sem visão espiritual. Porque não quer ouvir. Porque quando você fala com amor, não está exortando a pessoa. Está exortando, mas exortando com aquilo que Deus mandou. Mas a palavra de Deus não deixa nós errar. Se você eu leio, busca o Senhor de madrugada, busca o Senhor constantemente, não são melhor que ninguém. Aqui nos fala de revestirmos da armadura de Deus. Devemos se revestir da armadura de Deus, da palavra de Deus, que é a espada, o Espírito, né? A espada. Sermos mais que vencedores. Porque podemos apagar os dados inflamados do diabo, das hostes espirituais, com a nossa fé. Mas só temos fé se ouvirmos a palavra de Deus. E só ouvimos a palavra de Deus lendo. Não é numa pregação numa igreja. É tudo bem que às vezes Deus fala numa pregação, às vezes fala louvor. Tem igreja que enche de louvor, e 5 minutos ou 10 minutinhos para a palavra. É a ilusão que o louvor liberta. Quem liberta é a palavra de Deus, é a prática da palavra de Deus. Louvor é bom, edifica, mas quem liberta é a palavra de Deus. O louvor sem a palavra de Deus, pedacinho da palavra de Deus. Né? Antigamente, nos apóstolos, lá, quando começou a igreja, Paulo, Sila, Barnabé, Pedro, Tiago, e os outros que sucederam, Clemente, Aristeu, que sucedeu os apóstolos, né, nos séculos seguintes, no primeiro século, se louvava, era 2, 3 hinos, e era a palavra de Deus, palavra, era a carta, era o Torá que eles liam, né, o Velho Testamento, e as cartas paulinas de Pedro, que até se formular a Bíblia, como a gente conheceu, levou tempo.
a experiência que um outro teve na fé. E a palavra. Louvor era muito pouco. Você lembra que a igreja era perseguida? A igreja não podia ficar cantando, né? Às vezes se reunia em túneis, às vezes se reunia na casa de um e outro. Cantava muito pouco, mas o crescimento da igreja, a espiritualidade da igreja, a força espiritual que havia na palavra, que há na palavra, que crescia. É isura. Eles pegaram o regime da sinagoga em ler a palavra de Deus. A nossa igreja vem no regime de sinagoga. A igreja evangélica veio, a formulação da igreja no regime da sinagoga. Então, os primeiros cristãos, as primeiras igrejas pegaram o mesmo fórmula, o mesmo formato das sinagogas judaicas, em ler a palavra. E eles cresciam. Tinha hino, mas não era tão assim como agora. Não tinha instrumento, não tinha microfone, não tinha bateria, não tinha nada. Era gogó mesmo. Paulo e Silas preso, algemado lá no cárcere, cantando hino quando veio um terremoto. Deus se fez presente, abriu as cárceres, abriu as cadeias. Eu preso. E o carcereiro queria se matar. Paulo disse, não, estamos aqui, não se mata. Porque se fugisse algum preso naquela época, o carcereiro era morto. Hoje, se fugir algum preso, continua por isso mesmo. Então, o que acontece? A palavra de Deus que edifica. Aqui nos fala, tomai a armadura, vou ler de novo, revesti-vos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados da potestade, contra o dominador deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingivos como a verdade, revestivos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados malignos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a espada do Espírito. Aqui está a armadura de Deus para o crente. Aqui está a fórmula mágica dos apóstolos. A palavra de Deus. Não é como agora, que se faz estudos loucos nas igrejas, reunião do adolescente, reunião, como se diz, para aquilo, para poder fazer cantina, gincana, o mais que eu vou dizer, reunião para fazer, estar em algum lugar, em algum sítio, fazer, pedindo oferta e outras coisas para estar num sítio, para ficar o dia inteiro em um sítio, brincando, jogando bola, entrando em piscina, comendo churrasco. Isso não é palavra de Deus em lugar nenhum. Isso é um convívio social que qualquer clube tenha. Às vezes, se você se reúne em um sítio para ler a palavra de Deus, meditar, jejuar, buscar, se retirar para meditação, isso é bíblico. Agora você tem um grupo de jovens e um grupo de pastores espertos que querem, para segurar os jovens na igreja, leva para um sítio, onde vai ter vôlei, jogo de bola, futebol, piscina, churrasco, uma horinha de leitura de culto, talvez nem isso, ler a palavra por alto, mas a parte social ali, o dia todo ali, é envolvido
naquilo: churrasco, piscina, vôlei, jogos, que o jovem gosta. Mas o jovem antigamente gostava de falar, ler, pregar a palavra de Deus. Por isso que o evangelho que ele chegou até nós. A fórmula é uma só. Você sabe aquela forma de fazer bolo da vovó? Se você botar muito leite ou muito açúcar, fica doce. Se botar muito leite, fica insosso. Se você modificar a forma do bolo, não sai legal. Assim é o evangelho. Se você for modificar o que foi dado, a estrutura, a base do evangelho é a palavra de Deus. Se não se reúne para falar a palavra de Deus. Paulo, uma vez, não sei se foi, qual foi a igreja, agora não me recordo, a memória não falha, ele ficou 1h e pouca num cenáculo, à noite, pregando, até de manhã. E até um jovem teve um sono no segundo andar, caiu. Paulo desceu, orou, ele estava morto, ressuscitou ele, através do nome do Senhor Jesus, voltou e continuou a pregação até de madrugada, até o dia seguinte. Mas só palavra. Só oração e palavra. Testemunho. E a igreja crescia. Conversando a 5.000, 3.000. Mesmo sendo perseguida, a igreja crescia. Os dons espirituais eram distribuídos, os batismos do Espírito Santo eram tidos. Hoje em dia a gente vemos a igreja querendo se reunir. Quando se reúne é para festa, bolo. É bom, isso de vez em quando é bom, mas tornaram isso rotina. Uma coisa que era para ser uma vez ou outra, tornaram-se rotina. E esses pastores estão cegos, estão achando que estão agradando a Deus, mas não estão. Eu estava numa igreja que era assim. Aí eu vi que não dava, não adiantava falar, porque você levanta um tumulto danado, então eu preferi sair. Aí fica os jovens na frente de tudo, pessoas que não têm a fé demonstrada, pregando, e a gente sabe que não tem vida, não no altar. Só porque tem uma palavra bonita. Ou às vezes para não desagradar, é jovem, ou isso, ou então tem certas coisas que eu não posso nem dizer aqui. Não vai levantar um tumulto danado. Mas o grande pecado é o pastor. O pastor sabe, porque como eu estou falando e sei que está errado, o pastor também sabe. Mas ele se deixa levar. Porque quer ver a igreja cheia. Eu quero ver a igreja cheia dos dons de Deus, do povo, escolhido de Deus. Não ser guia de cego e levar todo mundo para o inferno. Porque esses estão simplesmente sendo guia de cegos, e sendo cegos, e está deixando o povo ir para o inferno. Porque Jesus vai vir buscar a igreja, um povo dentro de um povo. Não se iluda, não. É um povo dentro de um povo. Que povo dentro de um povo? Um povo do mundo? Não. É o povo da igreja. Muitos que estão na igreja, talvez 5% que estão na igreja serão levados, arrebatados. Talvez nem isso. Porque não busca, não leva a palavra de qualquer jeito. Tem ciúme. Tem medo que o outro que conhece mais a palavra, pratica mais, possa tomar seu lugar. Ou então tem medo que a igreja vazia e não fala a palavra como que deve ser falada. Deus não está tocando falar isso. Às vezes deixa os jovens liderar tudo para nos desagradar, para a igreja ficar cheia de jovens. Tudo bem que a igreja cheia de jovens é muito bom. Mas tudo na direção do Espírito de Deus, né?
E tem gente que com isso é a melhor maneira. Tem outros que praticam outras coisas, que sal grosso, vassoura de fogo, tridismo e outras coisas mais, porque no mundo se praticava isso, quem era do mundo praticava isso em feitiçaria, em outras coisas mais, e chega para a igreja e eles levam isso para a igreja. Isso aí é mais sério. Então temos aí a palavra de Deus. A armadura de Deus é a palavra de Deus. Devemos buscar a Deus em hora e fora de hora e pregar o evangelho dentro de hora e fora de hora em todo instante. Eu acho que essa live vai ficar um pouquinho extensa, mas é necessário falar. Eu sei que muitos pastores não gostam de ser repreendidos, e nem deve um membro repreender pastor nenhum, porque ele que é o anjo da igreja. Às vezes Deus dá uma palavra, como deu na igreja que eu estava lá do hino. Eu falei, o indivíduo concordou comigo, no dia seguinte continuou cantando, a mesma coisa. Ele viu, eu mostrei que aquilo era abominação, que a glória de Deus não é para andar no ombro de ninguém. A glória de Deus, nós somos o templo do Espírito de Deus. Como Deus nos reviste, é o Espírito de Deus que é a glória de Deus nessa hora. Enchemos, aí somos nós em cheio do Espírito de Deus, mas não para levar no ombro como um andor, como um santo que carrega numa posição. A glória de Deus é santa demais. O indivíduo brincou. E eu estava sendo usado por Deus para falar com ele. Ele brincou, então tudo bem. Cada um vai responder a Deus da sua melhor maneira, né? Ficar na paz, na graça. Essa live está um pouquinho grande. Que nessa madrugada Deus possa falar em cada coração. E também tem muitas... Vou falar outra coisa que Deus tocou no coração aqui. Tem muita gente desigrejado aí, que está procurando profecia de igreja em igreja, dizendo que Deus sabe, que é servo de Deus, que está andando de igreja em igreja e não cria raiz. Não cria raiz. A terra, a semente é jogada entre os espinhos. Aquela parábola de Jesus, a semente jogada em espinhos, entre espinhos. Que ela não cresce, vem as coisas do mundo e sufoca. Crente desregado, sem igreja. Hoje está numa igreja, amanhã vai para outra, e não para em igreja nenhuma. Também isso é errado. Eu toda vez que eu saio de uma igreja para outra, eu fico muitos anos. Só a primeira igreja que eu nasci, fui criada, eu fiquei com 22 anos. Tem igrejas, tem crentes que acham que está fazendo a vontade de Deus e não participa de nada, não cresce na fé, na palavra de Deus. Isso é para você também, crente. Você tem que ter uma igreja, ter um pastor sobre sua cabeça, sua liderança. Está debaixo da unção espiritual de um pastor. Porque isso é bíblico. Ficar na paz aí. Deus abençoe a cada um. E quem achar que... Eu tenho uma irmã que acha que devo falar assim, assado. Eu falo aquilo que eu sinto de Deus. Cada um faz aquilo que quer, né? É com Deus.